Bom dia, Karine. Hoje o nosso convidado é o agrônomo Christophe Delanoy, que tem uma vivência muito grande no sudoeste do Paraná. São 40 anos de acompanhamento da agricultura, do desenvolvimento da região. Christophe, a sua posição é de defesa da agroindústria aqui no sudoeste? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos que valorizar muito a agregação de valor da nossa agricultura. O problema é que nós não podemos ter só a grande agroindústria. Nós temos que também saber valorizar a pequena agroindústria, porque essa pequena agroindústria até demanda relativamente menos investimento e ela pode produzir produtos de alto valor agregado e de alta qualidade para nichos de mercado, né? Além de trazer um nome para a região. Ou seja, o importante no mercado é você saber criar a sua própria imagem, a sua marca, como sendo uma região que se destaca pela produção de alimentos de alto valor. Você defende essa agroindustrialização em vários setores que o Sudoeste podia investir. São muitos os setores. Eu, inclusive, percebo que aqui no município de Francisco Beltrão, agora com a conquista do reconhecimento do município, do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal pelo Ministério da Agricultura, isso vai abrir muitas possibilidades, sobretudo para as agroindústrias de menor porte, tá? Que não podiam comercializar fora do município legalmente. Tá? Então, essa é uma grande conquista e uma grande possibilidade. O que falta é mais organização, mais assistência técnica voltada para os interesses dos próprios produtores. Tá? Aqui em Francisco Beltrão, por exemplo, nós temos 1.500 produtores de leite. Agora talvez sejam menos, porque estão desistindo muito, mas se esses 1.500 produtores de leite pudessem agregar mais valor à sua produção, transformando o leite em queijo, por exemplo, isso teria um efeito multiplicador na economia local enorme. E para isso precisa investir em acesso à inovação, à tecnologia, que se paga rapidamente hoje em dia porque estamos dando saltos em termos de tecnologia. E a grande maioria dos produtores não estão acessando essas inovações. Tá? Então, eu tinha um dado aqui do IDR de Francisco Beltrão, em que o custo de investimento em assistência técnica pode representar apenas 10% do seu resultado, em termos de ganhos para o produtor. Mas esse processo, se deixar só por conta do mercado, ele não acontece espontaneamente. Precisaria haver um interesse da sociedade, das organizações, do poder público, para fortalecer essa área. Me disseram, inclusive, que agora, graças a essa mudança de Beltrão, com esse reconhecimento pelo Ministério da Agricultura, vai conseguir ter até 5 veterinários no município. Veja, o município do porte de Beltrão, eu já conheci que tinha só um veterinário concursado. Enquanto o Chopinzinho, que é um município muito menor, já tem 5 veterinários há muito tempo. Tá? Então, eu vejo que o que falta é acelerar um pouco mais esse processo e fazer valer esses interesses que, ainda que sejam do meio rural, eles têm muitas consequências para o meio urbano. Porque a renda se origina no campo, mas se multiplica na cidade. Mas a origem está lá, entendeu? Aí a importância da agricultura que muitos dos nossos dirigentes ainda não entenderam. Não é? Estaria havendo então, Christophe, uma falha das nossas lideranças no sentido de fomentar essa discussão e incentivar a agroindustrialização? Sim, porque veja bem, se você tem uma única grande agroindústria, é certo, tem os empregos, os empregados com salário baixo, mas enfim, isso tem um efeito na cidade. Mas se você tem 1.500 produtores de leite e cada um tiver uma renda a mais de 1.000 ou 2.000 reais por mês, que não é nada difícil, você tem 1.500 consumidores que vão consumir no comércio local, entendeu? E esse dinheiro, ainda que seja só 2.000 reais a mais por mês, que parece pouco, ele vai se multiplicar no comércio, 5, 10 vezes.
Então, quando nós estamos desestimulando o pequeno produtor de leite, nós estamos matando o comércio local. Entendeu? E isso, se em Beltrão é grave, nos outros municípios da região é muito mais grave ainda. Entendeu? Porque o comércio local em muitos municípios funciona basicamente à base das aposentadorias e dos produtores de leite. Entendeu? Então, Baggio, essa questão da agricultura é muito mais importante do que se imagina nesse processo de agregação de valor. Nós agradecemos ao Christoph por sua participação no programa de hoje e no programa da semana que vem nós vamos continuar conversando com o Christoph especificamente sobre a produção de queijo. O Christoph tem uma visão bem interessante a respeito desse assunto. Bom dia, Karine. Nós conversamos hoje com o agrônomo Christoph Delanoy, ele que tem uma vivência de 40 anos no sudoeste do Paraná, e o Christoph tem defendido que o sudoeste pode se tornar uma referência na produção de queijos, Christoph. Como pode acontecer isso? Precisa três coisas. Precisa vontade política, precisa determinação administrativa e capacidade técnica. E se tiver isso, nós poderemos fazer do sudoeste a terra do bom queijo, porque onde tem leite, tem queijo. Tá? E o problema é claro que a nossa bacia é nova, mas a nossa sorte é que nós temos ainda, muito produtor de leite. São coisa de 20 mil produtores de leite. E nós não nos apercebemos do que representa isso em termos de importância. Veja que todo o leite que o Uruguai exporta e que o Brasil teme é um leite que equivale a 1.700 produtores de leite. 1 bilhão de litros. Claro que são produtores que, em média, produzem 1.500 litros por dia. Não é? Então, nós temos aqui condições, inclusive, mais favoráveis do que o Uruguai para produzir leite. Só que o leite aqui é mais caro e não é melhor. Não é? Então, veja tudo que nós temos ainda por fazer. Lamentavelmente, por falta de uma política mais determinada sobre o que precisamos fazer, o Sudoeste está enveredando para uma produção leiteira cara e muito concentrada, com produtores de mais de 3 mil litros por dia. Essa é a tendência aqui do Sudoeste. Poucos produtores de leite com grande produção por dia e com custo alto. Agora, esses produtores, como vão precisar um preço bom pelo leite, eles tendem a procurar alternativas de comercialização. E essa alternativa pode ser justamente o queijo artesanal, de alta qualidade. Porque o queijo artesanal de leite cru, que só pequeno com um rebanho tem condições de fazer por questões sanitárias, ele tem uma condição de ser superior ao queijo industrial. E com isso o produtor pode ter um acesso a uma renda que vai lhe permitir aumentar pelo menos um pouco aquele preço que ele recebe da indústria. E isso, numa quantia grande de litros, significa um valor muito alto que pode definir entre o prejuízo e o lucro da atividade. Não é? Por isso eu acredito muito que os produtores de leite, se tiver sensibilidade política para com eles, podem muito bem enveredar para essa parte da produção do queijo artesanal, transformando na propriedade a produção de leite. Inclusive, eu deixo aqui um exemplo modelar aqui do Sudoeste, que é da família Bacche, Queijos Bacche, lá em Santa Isabel do Oeste, onde inclusive a queijaria é geminada na estrebaria da produção de leite. Então veja, Baggio, o leite sai da vaca e imediatamente vai para fazer queijo, você não paga transporte, não paga imposto, não paga nada. Quer dizer, e um leite de alta qualidade porque ele é novo. Quando você tem um leite que circula, que passeia muito, que tem que ser estocado, a tendência é que a qualidade caia. Quando você não tem qualidade na matéria-prima, você não faz um queijo de alta qualidade. Por isso que, inclusive, a nossa indústria resiste a fazer queijo de mais alto valor, para conquistar o mercado brasileiro, que é um mercado de queijos grande, mas pouco qualificado. Não é?
Veja que o Uruguai hoje, ele exporta, em média, o queijo dele a R$22 o quilo, média. Mas se você for aqui no Ítalo e comprar um queijo parmesão uruguaio, aquele da Calcar, com casca negra, ele está a R$125, não é? Um parmesão. Então, o que eu quero dizer com isso, para nós, até para os brasileiros, veja como é que a nossa política é perversa. Para nós, para o Brasil, seria até bom deixar entrar todo o queijo uruguaio, fazia um bem para aquele país vizinho e, ao mesmo tempo, qualificava o nosso mercado de queijo, que é 10 vezes superior a todo o mercado do queijo uruguaio, né? Se transformasse toda a produção em leite. Mas a nossa visão política, lamentavelmente, é muito curta. Cada um pensa na sua empresa, no seu setor, entendeu? Apenas, e não pensa no desenvolvimento do seu mercado, no mercado nacional e, sobretudo, no desenvolvimento das potencialidades do território, do nosso território. Para isso teria que haver uma maior integração, não é? Como, por exemplo, ter uma Câmara Técnica do Leite ou até uma Câmara Setorial do Leite aqui do Sudoeste para definir uma estratégia de desenvolvimento. A sua ideia é que, inclusive, nós poderíamos ter uma marca do Sudoeste, queijos do Sudoeste, digamos assim. Inclusive isso já foi levantado pela Agência Regional de Desenvolvimento do Sudoeste, junto com a parceria com os italianos lá do norte da Itália. E veja que aqui chegaram queijeiros de renome internacional e eles ficaram encantados com nossas potencialidades de produção de leite, que podemos produzir um leite que não se produz na Europa. E, inclusive, um desses queijeiros de fama internacional me disse assim, se eu fosse mais novo, eu vinha aqui para a região. Tá? Mas a receptividade por essa tecnologia, por esses conhecimentos, é baixa, porque dá a impressão que quem está dentro não enxerga. Tem que vir alguém de fora para enxergar nossas potencialidades. Tá? Então, certamente, se houver um pouquinho mais de articulação do território, das forças que compõem a sociedade, o mercado, o governo, se tivesse um pouco mais de interação, nós poderíamos ter uma grande marca comum, uma bandeira, tá? Que se tornasse famosa no país, tá? E que ao se tornar famosa, automaticamente acaba valorizando também aqueles outros queijos que não são tão bons, só pelo fato de ser da região, que é a chamada denominação de origem. Assim como o queijo Minas, por exemplo. Por exemplo, hoje, qualquer laticínio que está situado em Minas, o queijo dele passa a valer mais no mercado nacional. Como nós tivemos isso aqui no Sudoeste, com Salgado Filho. Salgado Filho fez tantas feiras do queijo e do vinho, que no fim lá está faltando queijo. Tem que desenvolver melhor a produção dos queijos lá, qualidade. Porque todo mundo aprendeu que o queijo Salgado Filho seria superior. Entendeu? Sim. Então, é para mostrar a importância dessa promoção conjunta de uma particularidade, de uma vocação regional, ó, do território. Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo Christophe Delanoy, que compareceu aqui ao programa para trazer essas informações importantes. E eu retorno no próximo sábado aqui no Bom Dia Rural. Muito obrigado.